eu vou saudar a todos, né, pela presença também, e assim, ó, dizer assim, ó, que o assim como o Belchior continua, o livro também continua. Porque eu cheguei à conclusão que as coisas não têm fim, né? É que nem uma peça de teatro. Terminou um ato. A morte do Belchior terminou um ato. O meu livro terminou um ato. E as coisas. Então é o seguinte, como eu estou projetando uma segunda edição, geralmente a segunda edição vem num prefácio, né? Um prefácio da última edição. Coisa tal. E eu não tenho esse prefácio. Eu tenho um capítulo novo que se chama Depois do Último. Uhum. Que eu acho que é legal. Então esse depois do último, né? Que vai ter uma continuidade, porque eu falo, eu faço essa digressão aí, que as coisas não terminam como a gente pensa que termina. É que nem o fruto que cai do pé, né? O fruto que cai do pé, ela vai para a terra, vira semente, vira humus, vira um monte de coisa e vai nascer outras coisas. E o livro também fez isso, né? Nasceu muitas coisas, amigos, né? Que se cruzaram, né? Que propiciaram isso aí. Então, por exemplo, citou o nome agora do Pedro Bisso. Bisso, ele musicou todos os poemas do livro, né? Uhum. É um excelente uh, compositor, né? E aí ele, através de uma pessoa que me apresentou ele, e ele pegou e disse, olha, eu tenho o Pedro que é músico, ele musicou. Tu sabe que o livro, ele tem 4 poemas, né? O livro, né? Então tá com o livro aí, tá com, Estou, o tá com, livro, eu estou com o tá com livro na aqui mão. do lado. Vou sair um pouco da tela para pegar o livro, tá aqui do lado. Tá, O livro está aqui. tá. Pega a página 210 aí. Página 210. E lembrando, Jorge, lembrando para os nossos web espectadores, né, que eles podem fazer algumas questões para E eu, ti, para mim eu não também. quero me alongar também, que eu acho que tu não quero passar, porque eu sei que tu tem um tempo aí, porque depois vai entrar o Ney Lisboa, né? Mas olha só, tá na página 210, tá? Tá. Uhum. Então, como eu tinha falado, né, que era uma coisa inédita, eu vou te dar um spoiler, como se diz, tá? Tá. Da página. Sim, tá aqui. Faça alguma coisa por ti, por nós. Não espere desatar todos os teus nós. O tempo, às vezes, considera passado. Então, isso aí foi uma das músicas, poema do livro, inédito, né? Então, então as Maravilha. demais, os Aham. demais dando em primeira mão. Essa foi muito boa, maravilhosa. E vamos ver de repente ela seja propiciada para o filme, né? Porque como tu sabe, o livro vai virar filme. E então a Então, gente está vendo agora aí os próprios. Ele já foi todo roteirizado, ele já está em, ele já tá em fase de fechamento para começar a parte que nem Peralta que tu conhece, né? A fase de criação, né? Claro, como houve problema no país, houve um atraso, não podia ser diferente, né? Em relação compreensível, mas até se as coisas darem agora até o final do ano, enfim, as coisas o povo segue o curso para que a gente possa ter então nas telas de cinema o livro transformado em filme, né? Jorge, então só contando para quem está nos assistindo, né, que
o Jorge Cabral, ele relatou toda essa convivência com o Belchior em um livro que ele lançou em 2017, Belchior, a história que a biografia não vai contar, que é esse livro que está aqui. E esse livro vai, como ele começou a contar agora, ele vai ser filmado, né? E em breve a gente vai, aqui a contracapa, em breve a gente vai poder conferir o relato desse livro aqui no cinema brasileiro. E quem quiser adquirir esse livro, Jorge, a gente tem aqui o Pipo Pezzini tá perguntando exatamente, está dizendo exatamente isso, né? Que quer adquirir o livro e está te perguntando como é que se faz para ter esse livro aqui. Bom, assim, antes eu vou, uma breve, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas quantos minutos? Não, fica à vontade. Daqui a pouquinho eu tenho uma outra live, mas fica à vontade. Então, assim, o livro, na verdade, ele veio de uma conversa minha com o Belchior, né? Que eu conto isso no livro também, como tu já sabe. Eu dizendo para ele que ele tinha muitas histórias para contar, e aí então ele me provoca, né? Aí ele diz assim: o que é que entrou na vida de quem? Quem está na casa? E entrou na minha casa, na minha vida. Quem está na família de quem? Então ele ia me colocando, ele fez que nem o Sócrates fazia, né? Que ele extraía a resposta daquele que perguntava sobre alguma coisa. E aí diz assim: olha, eu tô na tua casa, eu tô na tua família, eu entrei na tua vida. Então tudo que tu ouviu de mim aqui dentro, as histórias são tuas e não são mais minhas. Pô, aí tu deixa, né? Quer dizer, não está dizendo que as histórias são minhas, o que ele contou, porque está dentro da minha casa. Ele diz que o dono da casa, quando ouve uma história dentro da sua própria casa, as histórias passam a ser dele. Então eu achei ele tão bonito, poético. E aí então, e como numa canção ele mesmo disse, né, que ia contar tudo que aconteceu com ele, né? Vou contar tudo que aconteceu comigo. Então eu achei que aqui deixa, né, que eu escrevesse essa história, né, para não ficar um vácuo, né? E então foi isso. Então foi um livro totalmente para homenagear o Belchior. A capa toda, você pode ver que a capa aqui tem o rosto dele, mas não é o rosto dele, né? Na verdade é a paisagem formando o rosto dele. E, e aqui foi o local onde ele ficou, que é o meu sítio. E então assim, todo mundo pergunta essa capa assim com essas cores berrantes, tudo, justamente por causa disso, né? Para homenagem à obra dele, expressionista e impressionista que era, eu quis fazer assim uma arte, né? E e eu fiz um esboço, eu não sou desenhista, e fiz um esboço e entregava para algumas pessoas que eu sabia que pintavam, elas tinham dificuldade de. E aí eu fui encontrar lá na tua terra, lá no Ceará, né? O Cícero, né? Um artista, um pintor, um desenhista. E aí ele e não sei como, nós estávamos acho que no Face ali, aí ele entrou com uma gravura dele lindíssima, né? Quem quisesse adquirir. Aí eu chamei ele no Messenger e falei para ele, contei a história, né? Estava elaborando um livro, precisava de uma capa artística. Aí ele disse: não, me manda a tua ideia, o teu esboço que tu tem. Aí eu fiz um esboço lá. E aí, assim, passou questão de hora. Ele mandou, aí eu achei assim, aí nós fomos contornando e essa capa aqui, que particularmente eu acho maravilhosa, né? Então, pois é, Para um livro. o Pipo adquirir o livro, ele pode entrar em contato contigo. O livro, ele tem uma página no Face, né? Que é o nome do livro, né? Belchior, História que é a biografia. Por que a história, por que o livro tem esse título, né? Porque o único que tem essa história sou eu, né? Então nenhuma biografia vai contar essa história específica. Assim como todos que passaram pela vida do Belchior têm uma história em relação, que nenhuma biografia poderá ser citada, como eu fui citado no livro do JB.
Que ele encontrou, Jorge Cabral, coisa e tal. Mas a história dela só eu que tinha lá para contar, né? Então eu achei esse título sugestivo, né? E ele caracterizava bem, como título, né, o que efetivamente o livro queria passar. Então foi isso, né? O livro não é um relato só, como tu falou. O livro não é só um mero relato. O livro tem reflexões filosóficas em relação às coisas que no momento estava vivenciando, né? Então é isso, né? Um grande privilégio de tê-lo na minha casa, na minha família, né? Hoje tem mais uma pergunta aqui do Bira. O Bira pergunta o seguinte: alguma notícia sobre o material produzido pelo Belchior neste período? Tu já comentou que não, né? Não se sabe. O que se comenta é que o Belchior estava produzindo bastante nesse período, mas depois da morte dele, em 2017, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, o Belchior nos deixou no dia 30 de abril de 2017, agora 3 anos. E depois desses 3 anos, a gente ainda não sabe onde foi parar esse material que ele estava produzindo. Assim, ó, capaz, ele devia ter bastante coisa, né? Afora o que é, assim, acho que antes mesmo dele se é, empregar essa viagem, né? Uhum. Ele já dizia, né, que ele estava traduzindo a Divina Comédia, né? Já me disseram, claro que depois assim que eu escrevi o livro, muitas pessoas, né, vieram comigo, muitas pessoas que se disseram médicos e que sabiam quem tinha sido Belchior, né, que um dos personagens do próprio Dante, né? E o Dante não estava satisfeito. Acho que a gente perdeu a conexão. Agora voltou, Jorge? Perdeu um Pô, pouquinho? é, Agora eu sim. eu dizia que depois do livro, várias pessoas se aproximaram de mim e que me falaram coisas assim, para quem acredita, né? Eu, Uhum. Uhum. mas dentro de uma idade do sim e do não, enfim, né? Que o Belchior teria sido o próprio Dante, né? E como ele não a tradução portuguesa não tinha ficado efetivamente como deveria ser, então ele gostaria de fazer novamente a tradução, né? Então, claro, isso é uma explicação dentre tantas explicações, né? Será que ele teria sido também o próprio, né, Mark Twain? Coisas assim que chegam até te falando, coisas para fazer questões, enfim, e ponderar dentro de uma possibilidade ou não das coisas, né?